Você quer melhorar suas pixel arts? Se sim, esse vídeo foi feito para você. Meu nome é Marcos, do canal Como Fazer Pixel Art, e neste vídeo eu quero te contar 3 dicas essenciais que você tem que fazer nas suas pixel arts para ter bons resultados e 2 dicas bônus de coisas sensacionais que eu gosto muito. É sério, estas 2 últimas dicas bônus é algo que eu considero incrível. Quando eu aprendi elas, eu apliquei em todos os meus desenhos e achei que o resultado ficou muito melhor. Então assista até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Só não se esqueça de curtir o vídeo se você já gostou do tema, de deixar seu comentário me dizendo o que achou do vídeo e de se inscrever no canal, né, para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E vamos para as dicas. Todas as dicas que eu quero passar para vocês nesse vídeo estão diretamente ligadas com traços. E a primeira dica é: não faça traços com cantos ou pontos duplos. Se você pegar o lápis aqui no Photoshop e fizer um traço, em alguns pontos desse traço pode ser que o Photoshop adicione estes cantinhos aqui, que, se observados de longe, geram ruídos na nossa imagem. Um traço com esses cantinhos é diferente de um traço sem. Parece que este traço com cantos foi tremido na hora de fazer, então ele acaba tirando a beleza da nossa arte. Aqui eu desenhei essa espada para mostrar para vocês o exemplo de um mesmo desenho com e sem esses pixels nos cantos. Em vermelho está ressaltada a parte que eu cortei dessa espada da esquerda para transformar nessa espada da direita. Fazer seus traços sem cantos irá com certeza melhorar a sua arte. A segunda dica é: faça linhas com padrões matemáticos. Mas não se desespere, você não precisa fazer nenhum tipo de cálculo ou quebrar sua cabeça com nada. Você apenas precisa seguir uma lógica para conseguir melhores resultados. Este aqui é um exemplo de uma espada, daquela mesma espada feita seguindo este padrão matemático. Olha só como ela fica muito mais agradável de ser vista quando é feita de uma forma matemática para essas aqui que foram feitas aleatoriamente. Em essência, nós temos 2 tipos de padrões matemáticos que eu quero que vocês prestem atenção. O crescente e decrescente é o padrão utilizado para fazermos curvas. Se você reparar aqui nessa cimitarra, ela segue um padrão crescente e decrescente do número de pixels que ela foi desenhada. Primeiro nós começamos com 2, depois 2 pixels, depois transformamos em 3, depois transformamos em 5, depois transformamos em uns 9, eu não sei quantos pixels tem aqui, depois volta a ser 4, depois volta a ser 2, enfim. Esta lógica de uma curva feita crescente e decrescentemente na quantidade de pixels nos causa uma boa impressão na nossa curva. Este aqui é um exemplo de uma cimitarra, a mesma cimitarra feita sem seguir esse padrão crescente e decrescente. Se você reparar aqui, eu tenho 1 pixel começando, depois 1 pixel, depois vira 2, vira 1 de novo, depois vira 3, enfim. Isso aqui é uma verdadeira bagunça. Com certeza, essa cimitarra aparenta ter uma curva igual esta daqui. Mas olha só como, se a gente observar de longe, parece que essa curva foi feita de uma forma tremida e tem ruído. Isso se dá somente porque essa curva não foi construída com uma lógica crescente e decrescente. Já quando nós estamos falando de linhas retas, esta lógica de quantidade de pixels passa a ser uma constante. O que significa isso? Simplesmente que a nossa linha reta segue uma constante da mesma quantidade de números de pixels. Nessa espada aqui nós temos 2 pixels, mais 2 pixels, mais 2 pixels e assim ela vai até terminar a nossa linha. Claro que numa linha reta você simplesmente a posiciona dessa maneira e a constante dela é ir para baixo ou ir para o lado. Porém, quando nós estamos falando na diagonal na pixel art, nós temos que ficar atento a esta quantidade de pixels por linha.
A quantidade de pixels que está posicionada em uma linha e a quantidade de pixels que está posicionada na linha seguinte causa extrema importância na hora de observar uma linha feita em pixel art. Para fazer linhas bem feitas na diagonal, basta que a gente escolha uma quantidade de número de pixel por linha e siga esse número até o final. Aqui na linha azul nós temos um exemplo de 1 pixel por linha. Ele simplesmente a gente tem 1 pixel, na próxima linha a gente tem 1 pixel, na próxima linha a gente tem outro pixel. E isso para qualquer ângulo em que a gente esteja olhando na nossa imagem. Já nas linhas vermelhas nós temos o padrão de 2 pixels, outra linha 2 pixels em outra linha. Todo número pode ser feito um padrão de linha assim. Se a gente pegasse talvez 20 pixels, sei lá se tem 20 pixels aqui, e fizesse de novo 20 pixels e de novo 20 pixels, a gente ia ter uma linha reta na diagonal. Porém, quanto maior for a quantidade de pixels por linha, mais próximo a gente vai ficar da linha totalmente perfeita, que é a linha horizontal ou a linha vertical. Porém, talvez existam casos onde você queira posicionar alguma coisa que esteja com uma linha reta, mas esta coisa não é possível ser feita com um desses ângulos perfeitos aqui. E daí, o que você faz? O ideal é que você tente projetar a sua arte para que você consiga usar essas linhas retas. Mas se você não conseguir, não se preocupe. A gente pode aplicar este conceito do padrão constante de uma forma um pouco diferente. Nessa espada aqui nós temos o exemplo de um ângulo no qual não seria possível através destas linhas perfeitas aqui. Então o que você faz? Você cria uma constante variada de pixels, mas ainda assim uma constante. No caso aqui eu coloquei 1 pixel, depois coloquei 2 pixels do lado, depois repeti o processo com 1 pixel, 2 pixels, 1 pixel, 2 pixels até o final. Isso nos criou ainda uma constante, mas uma constante variada para o nosso caso. Se você estiver usando o Photoshop, você consegue encontrar essas constantes de uma maneira rápida, clicando em um ponto onde você deseja começar a sua linha, segurando o Shift você clica em outro, e aí o Photoshop vai criar instantaneamente a linha que ele considera mais perfeita para este ângulo. Mas tá, por mais que seguindo essa constante de números semelhantes, essa espada aqui ainda ficou um pouco tremida. O que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Nós podemos aplicar a terceira dica, que é anti-aliasing. O anti-aliasing, em resumo, é uma técnica da pixel art que serve para a gente suavizar um pouco esta sensação bruta dos pixels. E como que a gente faz anti-aliasing? A gente posiciona alguns pixels em lugares estratégicos com alguma intenção. Este é um assunto mais complexo que eu poderia falar um vídeo inteiro sobre ele. Se você quer saber mais sobre anti-aliasing, deixa aí nos comentários que eu com certeza produzirei um vídeo a respeito. Mas nesse caso aqui, o que eu fiz? Para tirar um pouco a sensação de linha tremida, eu adicionei um ponto de um tom mais claro do preto, que no caso aqui é cinza, para criar uma sensação de suavização. Repare que com o anti-aliasing nós quebramos um pouco a sensação tremida que essa lâmina estava. É claro que uma linha assim nunca vai ficar tão boa quanto uma linha perfeita, mas aplicar isso em uma arte pode acabar fazendo com que seus resultados melhorem. Porém, o anti-aliasing deve ser usado de maneira consciente, porque se ele for feito de uma maneira um pouco errada, ao invés de conseguir um bom resultado, você vai criar ruído a mais. Este aqui é um exemplo de anti-aliasing que cria mais ruído. Olha só como, se comparado com a imagem original, parece que com esses pontos cinzas a imagem fica pior. Na minha opinião fica pior, né? Porque além de parecer que está tremido o traço, com esse anti-aliasing ligeiramente errado, parece que ficou meio desfocado também. Então eu desconsideraria essa versão e usaria apenas essa.
Mas beleza, essas foram as coisas que você realmente tem que fazer para ter uma boa pixel art. Agora nós vamos entrar nas dicas bônus, que são as minhas favoritas e que melhoram a sua arte. Mas por uma questão artística, elas podem ou não ser feitas. E para mostrar para vocês essas dicas, eu colori aqui esta versão da espada, na qual eu fiz com o padrão constante perfeito de pixels. Por quê? Porque esse é o mais bonito. E a primeira dica bônus que eu quero mostrar para vocês é: não faça pontos pretos no meio da sua imagem. Por quê? Pixel art é um desenho com limitações. Cada pixel é extremamente importante na hora que a gente está fazendo a nossa arte. Cada pixel pode ser usado ao nosso favor para nós passarmos a nossa mensagem nesse desenho. Então, se nós utilizarmos pixels pretos para diferenciar as coisas que estão no meio da nossa arte, isso faz com que a gente perca pixel que podia ser mais detalhe. Aqui é o exemplo que eu fiz dessa mesma espada sem esses pontos pretos no meio. Na minha opinião, fica muito melhor. Mas isso é uma questão de estilo. Se você gosta dos pontos pretos assim, faça porque tá certo, tá bonito, tá bom. Mas você pode experimentar fazer dessa forma aqui. Ao invés de criar pontos pretos, as diferenças entre uma coisa e outra do seu desenho você faz usando as cores, usando as sombras do próprio desenho. Isso, na minha opinião, cria uma perspectiva 3D um pouquinho melhor. E a última dica, que com certeza é a minha favorita de todas essas e que eu acho que melhora qualquer desenho, é: faça os traços coloridos. Faça traços com cores que o seu desenho está te dando. Olha só como ficou o resultado dessa espada feita usando as próprias cores da imagem. Para fazer isso aqui, eu simplesmente peguei um tom que estava na própria imagem, escureci ele bastante e pintei os traços pretos para que ficasse com esse resultado aqui. Fiz isso com todas as cores, peguei todos os tons de todas as partes e fiz um traço mais escuro para causar este resultado. Na minha opinião, isso fica harmônico, mas, como eu falei, se você gosta de traços pretos, não está errado. É um estilo de arte fazer artes com traços pretos. A gente vê muito disso no cartoon, então se você quiser passar uma sensação mais cartunesca, usar traços pretos é a melhor escolha. Eu, como gosto de imagens mais realistas, gosto de fazer traços com a cor da própria imagem. Às vezes eu nem faço traço, às vezes eu faço todas essas diferenças aqui só nos tons, mas isso é para uma outra aula de luz e sombra, de cores, que não é agora. De qualquer forma, você pode tentar misturar estas dicas de fazer traços coloridos, de fazer traços pretos em um mesmo desenho. Uma coisa não exclui a outra. Se, por exemplo, eu pegasse aqui um tom preto e pintasse somente os tons aqui da parte dourada da espada, olha só que sensação legal eu tenho também. Fazendo isso, eu destaquei o cabo da espada, chamando a atenção para ele. Então eu consegui passar um resultado diferente do que só preto ou só colorido. Então teste, experimente e descubra o resultado que você gosta mais. E a título de curiosidade, eu fiz aquela primeira versão da espada, toda estranhona lá, usando as mesmas cores, usando as mesmas sombras, usando as mesmas técnicas de pintura, porém não usando as técnicas de pixel art. Você tem que concordar comigo que a espada da direita está muito melhor que a esquerda, né? Claro que a da esquerda está exageradamente ruim, mas fique atento, pois cada detalhezinho pequeno fará toda a diferença na sua arte. Então, se você gostou desse vídeo, já coloque em prática tudo isso que eu falei, não perca tempo, melhore, experimente e teste. Mas também deixa o like aí para me mostrar que o vídeo foi bom para você. Se você tiver alguma dúvida ou algum feedback, ficarei feliz em ler nos comentários. E se você não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo do canal. Ativa o sininho também, porque aí sim você não deixa passar nada. Obrigado por ter visto mais um vídeo e até o próximo.